Olá, como vocês estão? Graça e paz. Estou feliz de estar aqui para continuarmos nosso estudo sobre saúde emocional. Eu tive um retorno muito positivo sobre o tema proposto e eu entendo que será muito bom para nós mesmos e para ajudar outros, para ajudar outras pessoas. E eu tenho orado a Deus para que Ele me capacite e me use na vida de outras pessoas, né? E eu gosto muito de uma frase de um pastor, que é o fundador da organização Palavra da Vida, o senhor Haroldo Heimer: não existe ninguém que Deus não possa usar. Ele quer e vai usar todas as pessoas que se colocarem em suas mãos. Amém. Então eu estou aqui à disposição do Senhor, à disposição do reino. E a nossa irmã Shirley tem nos trazido o estudo Marcas para Testemunho e Serviço, que nós somos marcadas para servir, e servir é uma graça, é uma honra, é uma bênção, é um privilégio. Bem, no último encontro, eu falei como que esse tema veio em meu coração para as nossas aulas, que foi através do primeiro seminário virtual da Escola Dominical, Saberes de Fé em Tempos Difíceis, com o painel Educação dos Sentidos, um desafio na vida. E nesse painel, a psicóloga Elizabeth Cristina Andrade de Oliveira, ela citou o livro do bispo Nelson Luiz Campos Leite, O Evangelho e as Questões Emocionais. E a partir desse livro, né, desse seminário que nós participamos, então é a partir daí que nós estaremos estudando. Então é muito importante falar dos nossos sentimentos, buscar estratégias para saber o que fazer com os nossos sentimentos, pensar em como lidar com o que estamos sentindo e não ficar doente, porque o que nós somos tem a ver com o que sentimos. E como introdução, eu trouxe o texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Eu li os versículos 9 a 21, que foram as últimas palavras do apóstolo Paulo, que conheceu de perto a prisão e a solidão. Então, Paulo escreveu essa segunda epístola a Timóteo, aparentemente estando em Roma, onde aguardava sua execução. E todos os seus colegas haviam-no esquecido, com exceção de Lucas, e Paulo ansiava por Timóteo, que provavelmente se achava em Éfeso, para vir a Roma antes do inverno. Está lá no texto, né? No primeiro vídeo eu fiz um resumo da vida do apóstolo Paulo, para vocês entenderem o contexto histórico, que isso é muito importante, a gente entender o que estava acontecendo no momento, e também para vocês entenderem a situação na qual Paulo se encontrava. Se precisar, assistam lá novamente. Então, portanto, é nesse contexto de um homem velho, de um homem preso, de um homem acusado de um crime horrendo, de um homem abandonado e longe de se afogar no desespero, que ele escreve essas palavras de despedida. Esse texto, né, que eu trabalhei na aula passada, e onde nós tiramos 8 princípios para ter saúde emocional e espiritual na crise existencial da vida. Então, antes de dar continuidade, eu quero que, diante de Deus, você avalie o que ocorre em seu coração, o que está apertado aí dentro. Esteja atento ou esteja atenta ao que está acontecendo em seu corpo e busque a cura da causa. Eu acredito que esses 8 princípios, eles devem ajudar vocês a identificar se há algo que não está indo bem. E todo o processo de cura, nós sabemos que é um conjunto de mudanças. Buscar por medicamentos, sim, muitas vezes é necessário, mas também um estilo de vida com qualidade emocional, social, para quê? Para a liberação de hormônios importantíssimos para a saúde. Então, observe o que o seu corpo está querendo te mostrar
e ressignificar alguns tipos de pensamentos e emoções. É muito importante. O famoso vigiai e orai, o que Jesus fala lá em Mateus 26:41. Vigiai e orai. E eu li nessa semana que estudos mostram que a ansiedade, olhem bem, a ansiedade e a depressão em breve poderão ultrapassar doenças como o câncer e as doenças cardiovasculares. Então, busque autoconhecimento, busque entender o que está acontecendo no seu corpo, consulte profissionais, questione-se, entenda-se, medite na palavra de Deus, reconecte-se com você, reconecte-se com Deus, que é fundamental. E aqui o Bispo Nelson, ele cita na página 5, na apresentação do livro, ele fala que é importante conhecer as causas e os mecanismos psicológicos, físicos e sociais presentes nos processos emocionais. As ciências humanas e sociais têm dado elementos importantíssimos para o conhecimento e a superação de estados emocionais, psicológicos e mentais. Elas tornam-se ajudadoras e coparticipantes da ação terapêutica do Evangelho. Então, o Evangelho também é cura, ele é a nossa cura. Então, só assim que nós poderemos usufruir da vida abundante que Jesus tem para nós, né? Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Então, nós precisamos estar saudáveis para buscar e alcançar tudo que Deus tem para nós e nos mantermos conectados com Ele, para o nosso próprio bem e também para nós ajudarmos outros, ajudar outras pessoas, né? Promover a saúde na nossa vida, na vida dos outros e na sociedade. Então, vamos orar para dar continuidade aos nossos 8 princípios, não é mesmo? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia. Obrigada pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. Abençoa-nos nesse tempo de estudo para termos uma vida emocional e espiritual saudável. Toca-nos, Senhor, onde nós precisamos ser curados. Dá-nos discernimento, sabedoria. Eu peço, Senhor, pela vida de todos aqueles e aquelas que estão acompanhando esse estudo. O Senhor sabe aonde que está doendo, aonde que precisa de cura, aonde que precisa de perdão, aonde que as pessoas estão sofrendo, aonde que está a angústia, a decepção, aqueles que sofrem com o abandono, aquelas pessoas que estão presas ao passado. O Senhor conhece cada um, Senhor. Ó Pai, eu clamo pela tua mão de cura e poder sobre a vida de todos nós, Senhor, sobre a vida de todos aqueles e aquelas que estão acompanhando o meu estudo. E é em nome de Jesus Cristo que eu oro. Não permita, Senhor, que eu fale nada além do que o Senhor quer. Obrigada, Pai, por usar a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu sempre preparo um roteiro, porque é interessante quando a gente propõe um estudo, porque assim, o Senhor vai falando na nossa mente. Então, durante a semana, eu fui fazendo algumas anotações, coisas que vinham na minha mente, e eu creio que é o Senhor que vai me tocando, então eu vou registrando, escrevendo, e por isso que eu tenho um roteiro, eu preciso seguir. E eu sugiro que vocês anotem esses 8 princípios, como eu falei no encontro passado. Eu já falei sobre o primeiro princípio, que está lá no versículo 9, procura vir ter comigo depressa, né? Paulo escreve para Timóteo, ir logo, né? Venha ter comigo depressa. E aqui nós tiramos, qual que é o princípio? Que nos momentos difíceis da vida, convide alguém para estar perto de você. Não fique sozinho, não caminhe sozinho. Você pode ir bem até um certo ponto, mas acompanhado você vai muito mais longe. Não fique sozinho, sozinha na crise. Nós conversamos sobre esse princípio. Falamos também sobre o segundo princípio, que é não fique olhando para os que desapontaram você. Nós lemos o versículo 10, né? Quando Paulo cita que Demas o abandonou.
Então, você pode estar magoado com alguma pessoa, com alguém, e lá nós falamos para você não manter registro de mágoas, guardar memórias ruins. Quando isso vier na sua mente, procura reverter, procura ter pensamento bom, pensamento positivo dessa pessoa, busque ler uma palavra, porque senão você vai perder a paz, você vai perder a sua alegria, e isso te traz doença. E para complementar, eu quero ler 2 Coríntios 5,17. Abram aí, que é muito importante nós lermos 2 Coríntios, rapidinho, 2 Coríntios 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aqueles que estão em Jesus Cristo são novas criaturas. Então, nós não podemos ficar presas ao passado. E nós sabemos que a mudança, né, o que a gente entende desse versículo, é algo realmente que nos amedronta, tomar uma atitude. Nós temos medo, né, do desconhecido, e nós precisamos viver novas experiências com Cristo. Então, cuidado com a mesmice, cuidado com a rotina, porque Deus tem coisas novas para você. Agora vamos para o terceiro princípio, que é o verso 11. Vejam lá, 2 Timóteo 4, versículo 11. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Aqui o terceiro princípio ele vai tratar. Saiba pedir perdão e perdoar aqueles que um dia erraram com você. E para compreender essa passagem, a gente precisa retornar um pouquinho lá para o livro de Atos. Eu vou deixar para vocês lerem Atos 13:13, que esse jovem que é citado aqui, João Marcos, ou Marcos, era primo de Barnabé, né? Ele saiu para a primeira viagem missionária com Barnabé e Saulo, e de repente esse jovem, num determinado momento, abandona esses dois missionários e volta para sua casa em Jerusalém. Leiam também Atos 15:36 a 41, que é a passagem que eu estou mencionando aqui, que quando Paulo vai procurar Barnabé para fazerem a segunda viagem missionária, Barnabé diz para Paulo: vamos sim, mas aquele jovem, aquele meu primo, o João Marcos, que nos abandonou na primeira viagem, ele quer voltar conosco nessa segunda viagem. E diz a Bíblia que Paulo radicalizou, dizendo que não achava justo levar aquele que os tinha abandonado. Então ele não serve, Paulo diz, ele não serve para ser nosso companheiro. E é como se Paulo estivesse dizendo: comigo não se erra duas vezes, não serve para mim. Provavelmente Barnabé tinha insistido com Paulo para lhe dar uma segunda chance. Assim ele amadurece, e a Bíblia diz que houve desavença entre Paulo e Barnabé. Eu até vou pegar aqui Atos 15, lá no 39, fala que houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, sendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Então, veja aqui que a Bíblia fala que houve desavença entre Paulo e Barnabé e que eles não puderam mais caminhar juntos. Sabe por quê? Por causa de Marcos, por causa do primo de Barnabé. Então, Barnabé pegou Marcos e, como diz aqui na palavra, foram para Chipre. Paulo pegou um outro companheiro, o Silas, e foram para a Macedônia. Os anos se passaram e Deus abençoou esse Marcos. Esse Marcos se aproximou do apóstolo Pedro. Esse Marcos escreveu o Evangelho de Marcos. Ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. Esse Marcos tornou-se um homem de Deus. E agora Paulo está preso, está no corredor da morte. E Paulo pensa um pouco e lembra que foi intolerante com esse rapaz. Paulo foi duro com ele. E Paulo, escrevendo a sua carta aqui para Timóteo, reconhece que Marcos era importante para ele. Escrevendo a carta, ele
reconhece que Marcos é importante para ele. Então ele fala: quando você vir, traz ele junto, porque eu não quero morrer sem colocar minha cabeça no ombro dele. Eu preciso reconciliar-me com ele. Olha bem, você nunca é tão grande como quando você é humilde. Então a ficha de Paulo caiu. E eu quero dizer aqui para vocês o que esse texto nos ensina. Não deixe relacionamentos pendentes. Não deixe pessoas feridas para trás. Tenha coragem de reconhecer seu erro. Tenha coragem de pedir perdão. Não é fácil, é um processo de mudança. Só pela graça de Deus, vigiai e orai, como eu falei no começo. Então, restaure relacionamentos quebrados, relacionamentos que estão estremecidos, talvez dentro da sua casa, no casamento, com algum filho, com os pais, talvez na igreja, no local de trabalho. Então, em nome de Jesus, tome a decisão de restaurar relacionamentos estremecidos. O Senhor vai te mostrar como você deve conduzir, a atitude que você deve tomar. O quarto princípio está lá no versículo 13. Vamos lá, 2 Timóteo 4, 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Então eu quero dizer aqui, não importa o problema que você está passando, não se afaste da palavra de Deus. Talvez você esteja passando uma tempestade na sua vida, uma enfermidade, uma crise financeira, crise com filhos, um problema familiar, talvez tenha sido vítima de injustiça no trabalho, nos negócios. E às vezes o que acontece? Os problemas, as dores, as frustrações, o abandono, as circunstâncias podem nos levar a ficar decepcionado com Deus. Então, há pessoas que quando passam por isso, ficam muito enfraquecidas e param de ler a Bíblia, não oram mais, não vão mais à igreja. E eu quero dizer que não importa o que você está passando, não abra mão da palavra de Deus. Essa semana eu falava com uma pessoa que mandou uma mensagem para mim: seja perseverante, vamos nos manter perseverantes. É importante entender aqui que Paulo está sendo acusado de bandido, de malfeitor, diz a palavra. E Paulo está sendo abandonado, está sendo sentenciado de morte, sendo acusado de um crime que ele é 100% inocente. E nesse momento ele quer ainda mais ler a palavra. Por isso que ele fala: traz para mim os livros, os pergaminhos. Eu sei que vou morrer, que aqui é escuro, que aqui na prisão talvez nem dê, né, para ler direito. Mas eu quero ler um pouco mais, eu quero estudar um pouco mais, eu quero ter mais de Deus na minha vida, eu quero comer um pouco mais do pão da vida. Então, não podemos abrir mão da verdade de Deus no nosso coração. Então, as circunstâncias difíceis que cada um sabe o que está passando, não estão longe do olhar de Deus. Deus sabe o que nós estamos passando. Ele está no controle, Ele nos sustentará, Ele segurará firme na nossa mão. Não vamos abrir mão de estudar a palavra, de ganhar um tempo. Eu não falo gastar tempo com a palavra todos os dias, mas ganhar tempo, participar da nossa igreja, cantar louvores a Deus e ser uma bênção onde quer que nós estejamos. Quinto princípio, tá lá, versículos 14 e 15. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Então aqui o quinto princípio: deixe o Senhor tratar aqueles que fizeram mal a você. Às vezes fazemos mal para alguém e alguém faz mal para nós. E tem algumas vezes assim que sem nós sabermos até que estamos fazendo algum mal. Não sei se já aconteceu de alguém falar para você assim: eu estou triste com você. E você nem saber ou nem lembrar do que se trata. Eu falei uma coisa e a pessoa entendeu outra. Já aconteceu alguma situação parecida com você?
Às vezes você estava falando com alguém e não deu mais atenção para essa pessoa, ela tomou por mal, alguma situação assim. Mas só que aqui não é o que aconteceu aqui. Esse Alexandre, o latoeiro, é quem dedurou Paulo. Foi ele que delatou Paulo, foi quem entregou Paulo para sua segunda prisão e posterior martírio. É aquele tipo de gente que puxa o seu tapete, te apunhala pelas costas. É aquela pessoa que te trai, que é infiel. E aí nós somos... O que acontece nessa situação? Nós somos tentados a duas coisas aqui. Veja se não é isso que acontece. Retaliar na hora, dar o troco com a mesma força, com a mesma intensidade, ou então você não fala nada, não faz nada, mas guarda lá dentro e fica dizendo para você mesmo, um dia ele vai me pagar, um dia essa pessoa vai me pagar, e fica guardando, e fica lembrando daquilo. A hora vai chegar, e você fica torcendo para essa hora chegar, e você já está maquinando para falar, para fazer, e sabe o que acontece? Quando você tem uma atitude assim, é como se você estivesse bebendo um copo de veneno, achando que o outro é quem vai morrer. Você destrói você mesmo. A questão aqui é que nós não sabemos lidar com isso. Então, quando nós pegamos a vingança, queremos fazer vingança com as nossas próprias mãos, é como se nós estivéssemos usurpando um direito exclusivo de Deus. A palavra de Deus diz: a mim me pertence a vingança, diz o Senhor. Eu retribuirei. Deus sabe fazer, nós não sabemos. Entregar, então o que nós devemos fazer? Entregar a pessoa nas mãos de Deus. Ele sabe cuidar, entrega a pessoa, a situação. Agora, nós não conseguimos fazer isso por nós mesmos, né? Porque somos bonzinhos, a gente vai conseguir lidar com a situação. Nós não conseguimos fazer por conta própria. Por quê? Porque o nosso coração é desesperadamente corrupto, cheio de engano, cheio de justiça própria. Então, nós precisamos depender da graça de Deus. Perdão não é algo natural, é obra da graça de Deus. E eu convido vocês também para depois ouvirem aquela canção maravilhosa, Graça. Eu queria cantar aqui para vocês, mas eu não sou muito afinada, não. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Nós cantamos no louvor no domingo passado, e eu estou citando isso aqui, não é porque nós ouvimos no domingo, mas ótimo por isso. Mas antes eu já tinha preparado esse estudo na outra semana, e essa canção estava na minha mente. Aí quando nós chegamos no culto, a equipe de louvor trouxe essa canção, e eu fiquei muito feliz, porque Deus vai colocando as coisas na nossa mente, no nosso coração. E sabe que nós não devemos reprimir os nossos sentimentos, mas arrumar um caminho para eles. E uma das maneiras de educar nossos sentimentos é falar sobre eles, né? Não reprimir. E o que nos ajuda muito a falar dos nossos sentimentos é escutar música, escutar louvor. Por isso que eu convido vocês, Maravilhosa Graça. Também é o que nos ajuda nessa questão dos sentimentos, canalizar os nossos sentimentos, né? Escutar música, meditar na palavra de Deus, ler poesias, ler os salmos, orar. E o Salmo 4:8 tem me ajudado muito, porque muitas vezes eu deito na cama e demoro para pegar no sono, fico lembrando tudo que aconteceu durante o dia, o que vai ser do dia seguinte. E muitas vezes eu me pego com dificuldades para dormir, sim. Mas o que tem me ajudado? Eu fico repetindo o Salmo 4:8. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Se Deus não puder resolver o nosso problema, ninguém mais. Então eu vou repetindo, separa um versículo, um salmo. Quando a insônia chegar, fica repetindo e logo você já estará dormindo. O perdão é maior do que a mágoa. Voltando a falar aqui do nosso princípio. Então, o perdão é cura de emoções. O perdão liberta, restaura nossa mente, nossa alma. O perdão nos faz parecidos com Jesus Cristo,
que mesmo sendo injustiçado, espancado, cuspido, o que Jesus diz? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vamos lá para o 6º princípio, eu vou trazer para vocês versos 16 e 17. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Então, o 6º princípio, nunca estamos sozinhos, pois Deus nunca nos abandonará. É isso que nós aprendemos aqui nos versículos 16 e 17. Pensem nessa cena, né, que Paulo está preso e ele vai para a primeira audiência. Qual que é a acusação contra ele? Líder dos incendiários de Roma. Ele está sendo acusado de um malfeitor, está sendo acusado de bandido. Paulo pensou com ele. O que Paulo pensou aqui? Vou ficar tranquilo, porque lá na audiência vai ter muita gente. Aqueles a quem eu discipulei, aqueles a quem eu levei Cristo. Eles vão estar lá para me defender. Então ele achava que teria um exército de pessoas a seu favor. E o que diz a Escritura? Chega lá e não tem ninguém. A dor do coração de Paulo é a dor da ingratidão das pessoas. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. E talvez você já tenha lidado com isso, né? De você se doar, de investir, amar uma pessoa, de você procurar, abençoar, discipular, socorrer, levantar de madrugada para atender a pessoa e na hora de você precisar, a pessoa te deixa sozinho, desamparado, sem dar assistência, sem te socorrer. Ainda que seu pai, sua mãe abandone você, Deus nunca vai desamparar você. Pode faltar o socorro dos homens, mas nunca vai faltar o socorro de Deus para você. Paulo, o que ele diz lá? Mas o Senhor me assistiu. E no Salmo 27, 10 traz: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. E o que nos lembra também lá em Isaías 49, 15. Mas ainda que a mãe viesse a se esquecer de seu filho, eu todavia não me esquecerei de ti. Então, não importa o que você está passando, Deus vai te sustentar, Deus vai nos sustentar. Essa é a nossa esperança. Vamos para o 7º princípio. Viva intensamente para Deus hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Esse é o 7º princípio que eu quero trazer para vocês com o verso 21. Apressa-te a vir antes do inverno. Então ele está falando aqui, né, Paulo para Timóteo, apressa-te. Então vamos entender aqui no versículo 9, voltando lá um pouquinho, procura vir ter comigo depressa, ele fala, né? Paulo diz a Timóteo, procura vir ter comigo depressa. No verso 21, venha filho, mas venha antes do inverno. Por quê? Porque quando Paulo ele optou por ser julgado em Roma, ele estava preso em Cesareia Marítima. E na hora de embarcar, leiam lá também em Atos 27, ele diz ao comandante, não é prudente nós zarparmos, iniciarmos essa viagem, vai ser perigosa a viagem, nós vamos perder a carga do navio, mas diz a Bíblia que o comandante não deu ouvidos a Paulo e não seguiram a orientação de Paulo, iniciaram a viagem e o que está lá? Eles enfrentaram um naufrágio terrível. E por que Paulo adverte aqui que não era prudente viajarem? Porque estava chegando o inverno e não se navegava com segurança. E quando ele fala para Timóteo, vem depressa, mas venha antes do inverno, porque se você não vier antes do inverno, no inverno você não poderá viajar, e se você esperar o inverno passar, serão 3 meses de inverno rigoroso. Quando chegar aqui, eu não mais estarei aqui, já fui degolado. Então, o que nós aprendemos? Se você quer fazer alguma coisa
por mim, se você quer estender a mão para mim, se quer estar do meu lado, venha logo, venha antes do inverno, Paulo diz, né? E sabe o que esse texto está querendo dizer para nós? Que o que você tiver de fazer, o que tivermos de fazer para alguém, fazer hoje. Quer demonstrar carinho para sua família? Faça isso hoje. Quer pegar seu filho no colo, como diz a canção, né? Faça isso hoje. Quer demonstrar amor para alguém? Faça isso hoje. Você quer honrar sua igreja? Que seja hoje. Precisa visitar alguém? Que seja hoje. E eu queria alertar aquelas pessoas que têm pai e mãe vivos, visite-os hoje e certifique-se, né? Deus se agrada disso. Certifique-se se estão precisando de alguma coisa. Se você precisa fazer algo, faça hoje, ou então poderá ser tarde demais. E o que é triste, né? Para amanhã não chorar a dor do remorso. Então, por isso que ele fala, procura vir ter comigo depressa, venha antes do inverno. E outra colocação aqui que eu quero dizer é colocar Jesus em primeiro lugar. Enquanto houver vínculo, pessoa ou coisa mais importante do que Jesus, você não se adequou. É um comprometimento com o Senhor, né? Não podemos ter outras coisas concorrendo com o lugar de Jesus. E eu convido também vocês para ilustrar mais aqui a nossa aula, ouvir um vídeo muito curtinho, acho que de 10 minutos, do pastor Luciano Subirá. Pesquisa lá no YouTube. Não mais olhar atrás. Não mais olhar atrás, com Luciano Subirá. É muito bom. E vamos para o nosso 8º e último princípio. Eu quero ler o versículo 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é o versículo 18. Preste atenção nessa frase. A Ele, a Jesus, glória pelos séculos dos séculos. Amém. O último princípio é esse. A melhor maneira de terminar uma carreira, fechar as cortinas da vida, é entregando ao Senhor Jesus toda a glória. E isso é maravilhoso. Então, quando Paulo escreveu isso, ele já estava sentenciado e nós sabemos que não era 10, 20 ou 30 anos de cadeia, não era prisão perpétua, era pena de morte. E não tinha segunda instância para apelar, não tinha terceira, quarta instância. Então, Paulo estava sentenciado de morte, né? O Paulo, o apóstolo dos gentios. Então, pense comigo aqui no dia que o executor recebe a ordem de matá-lo e vai até lá a masmorra onde Paulo estava e o acorrenta e o leva lá para o cadafalso, ao lugar da execução. O drama é que, ao chegar a hora da execução, né? Pense nesse momento, Paulo sendo levado com correntes nos pés, abandonado pelos amigos. E o carcereiro pergunta se ele quer dizer alguma coisa antes de morrer. E pensando, né, o carcereiro pensando que ele fosse expor alguma mágoa, decepção, ressentimento, e Paulo responde, eu quero sim. E naquele momento, o velho apóstolo, levantando as mãos ao céu, diz, a Ele, ao Senhor Jesus, glória pelos séculos dos séculos. Amém. E aí vocês sabem o que aconteceu, não é? Tomba na terra, Paulo tomba na terra como um mártir e é recebido no céu como um príncipe. E não tem melhor maneira de encerrar a vida do que essa, não com murmuração, com mágoa, com revolta, com dor na alma, dos dramas, de tudo que aconteceu na vida. Mas Paulo reconhece que não está indo ao cadafalso, mas está indo receber a coroa da justiça. Não me interessa se Nero me considerou culpado, mas o que me interessa é que o reto juiz já me declarou inocente, justificado, perdoado, e eu estou indo para a casa do Pai, para a casa do meu Pai, desfrutar a glória eterna. Olha que maravilhoso. E eu quero convidar vocês, vamos parar um pouco em seguida para examinar esses 8 princípios que podem trazer
saúde emocional e espiritual para o nosso coração. Todos esses 8 princípios é para agora nos ajudar a entrar quando nós vamos estar falando propriamente dito dos sentimentos, dos nossos sentimentos. E não importam as circunstâncias, se Deus é por nós somos mais do que vencedores. E eu quero dizer que não importam as circunstâncias, porque Deus é por nós. Deus é por nós. Somos mais do que vencedores. E o nosso Deus é refúgio e fortaleza, é o nosso socorro bem presente, o socorro de Deus é eficaz, é oportuno e é permanente. Então, no próximo encontro estaremos falando mais um pouco dos nossos sentimentos. Grande abraço!